Destemidos e vencedores, que prazer, gente. Eu falo com vocês cada quinta-feira, ou terça-feira, ou sexta-feira que eu estou aqui. O meu coração se enche de alegria. É uma alegria mesmo poder parar para falar com você, trazer sempre alguém aqui com um assunto relevante. O celular dela tá alto aqui da nossa convidada. E com tanto assunto relevante, e eu sei que você fica comigo aí. Às vezes, ó, tem gente que me assiste no ônibus, tem gente que me assiste em Portugal, tem gente que me assiste em hospital. Eu já recebi tantas mensagens de carinho, de apoio. E eu quero agradecer você por todos os dias, ou quinta, ou sexta, ou terça, você está aqui comigo, nos prestigiando. E antes de começar de anunciar, né, a nossa convidada, que eu sei que você vai gostar muito de ouvi-la, porque o tema, né, o tema é muito relevante. Meu Deus, esse tema é um tema que, assim, tem, como é que fala? A maioria de nós estamos vivendo isso, né? Eu acredito que é a vida, o processo é pra vida, né? E processo dói. Mas antes disso, eu quero te pedir, gentilmente, carinhosamente, se inscreva no canal. Eu preciso que você se inscreva no canal. Por quê? Porque as visualizações nossas estão grandes. Nós já fomos avisados sobre, mas ainda nós não chegamos lá ainda, que está faltando pouquinho. Porque você não se inscreve, não custa nada. Se inscreva, manda um aviãozinho aí para um monte de pessoas. Fala assim, eu vou fazer aquela caridade lá para Cristina, vou lá se inscrever. Não custa nada, se inscreva. E você vai, quem sabe você é o meu próximo convidado para estar aqui contando a sua história de vida. O que eu quero que esse podcast Universo em Debate? Ouvir a sua história. Porque tem gente que se identifica com a sua história. E é a sua história de vida que vai motivar o outro a crescer. Então vamos lá receber a nossa convidada que já esteve lá no The Voice Brasil. O dia que a gente viu essa mulher no The Voice Brasil. Ribeirão das Neves! Ribeirão das Neves! Tati, muito prazer. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz e lisonjeada, porque bater um papo com você, né, Cristina? Tem que estar preparada, né? Até parece, gente, é uma gigante essa mulher. Tati, me fala sobre você. Se apresente, por favor, embora você seja tão conhecida, mas tem pessoas ainda que não conhecem a sua história. Verdade. Se apresente. Meu nome é Tatiana da Silva Gomes, né? Eu tive a oportunidade de ter esse momento no programa The Voice Brasil, mas eu já participava há muitos anos como cantora ministrante de louvor na igreja evangélica. Fui casada há mais de 20 anos, né? Tenho 3 filhos maravilhosos. Fui casada com uma pessoa muito especial, que eu tenho muito carinho, muito respeito por ela. Tenho 3 filhos maravilhosos que A mãe babona. A mãe, mas quando a gente tem filhos assim que deixam claro que eles são bênção na vida da gente, né? Eu sou privilegiada, eu falo isso com muito carinho, com muito respeito, o privilégio que eu tenho de ter esses 3 filhos homens, que eu acho maravilhoso ter filhos homens. Sou uma policial penal, né? Como alguns já sabem, e cantora também hoje, depois dessa oportunidade do The Voice. As portas se abriram cada vez mais e é muito bom saber que eu vou uma vez em algum lugar e às vezes as pessoas chamam novamente, então é porque gostou do meu trabalho, né? Sim. Gostou daquele momento de interação e que eu faço com muita alegria. Ai, que ótimo. Gente, é muito bom poder começar a ouvir a história da Tati. Eu conheci a Tati, né? Foi lá no Encontro com Deus da igreja, sim, porque, ô Gesiel, ela é lá da Batista Central, foi da Batista Central, do pastor Enoque. Isso. E eu ministrei no encontro e eu conheci a Tati lá. O que essa mulher trouxe, gente? O povo apanhou. Se eu ministrar na sua igreja, você me chamar para voltar, é um milagre, porque eu bato. Mas bateu, foi bom. E aí nós nos conhecemos lá, eu falei, gente, que furacão, porque você sabe esse negócio de energia, não sabe, gente? Esse negócio de energia. Então, a minha energia
Ó, já logo conectou com a energia dela, porque nós duas é 880 e a gente é furacão. E aí a gente de lá pra cá veio conversando e quando eu vi ela lá no The Voice, meu coração se encheu de alegria. Vamos começar com as perguntas? Vamos. Mas primeiro, eu quero te perguntar algo assim, olha. Sempre quando eu convido alguém, gente, pra vir aqui, eu digo pra pessoa assim, vamos pensar num tema junto? Embora a pessoa vai falar sobre a vida dela, sobre a trajetória dela, mas eu sempre falo assim, vamos pensar num tema junto, porque eu quero que o tema seja relevante para que você que esteja aí pense assim, nossa, eu estou vivendo essa fase, eu estou vivendo essa situação. E ela foi e falou comigo sobre o processo. E eu falei, Tati, escolhe um tema para mim. Ela, eu quero falar sobre o processo, para o que eu estou vivendo. Uhum. Como surgiu esse tema? Fala sobre o tema para nós. Esse tema, na verdade, é a realidade da vida, né? É o que eu tenho passado, o que eu tenho aprendido durante todo esse processo de divórcio e iniciar uma nova trajetória, aprender a fazer as minhas coisas sozinha. Não que eu fosse dependente, mas a gente começa a fazer muitas coisas sozinha, coisas que a gente não fazia antes, né? E aí, inicialmente, o processo ele é muito complicado porque você não entende que você está passando por um processo. E você não entende o benefício desse processo. E agora, nesse momento, depois de alguns escapes, né? Que eu falo assim, uma terapia, uma boa conversa, investir na sua saúde, no seu bem-estar. Pode ser clichê o que eu vou falar, mas amor próprio, porque a gente ouve muito falar sobre amor próprio, né? Só que ele é tão real, tão poderoso, tão eficiente em fazer com que a gente sobressaia diante dessas circunstâncias que não tem como não falar sobre amor próprio. E eu estava falando hoje com algumas mulheres que o amor próprio que se fala por aí hoje é um amor próprio egoísta. De que você fique na sua própria bolha, cuida só de você e você se torna uma pessoa arrogante e separada para lá. Só que o amor próprio que a gente entende, que a gente tem vivido ele, que é o amor próprio, que o próprio Cristo disse, né? Uhum. Amai-vos uns aos outros como a si mesmo, né? É o amor de se cuidar e começar a se cuidar principalmente da mente. Uhum. Porque saúde mental hoje é luxo. É luxo, saúde mental hoje, a pessoa hoje que ela acorda mentalmente bem e dorme mentalmente bem. O que eu digo mentalmente bem? Se é que dorme, né? Se é que... Isso. E o que eu digo que é saúde mental? É aquela pessoa que não entrega o poder da vida dela na mão de outra pessoa. Uhum. Por quê? Porque a minha felicidade, a sua e a infelicidade, tanto uma contra a outra, depende só de mim. Então, quando você fala assim, não é clichê, não é mesmo. E a gente passa a vida, a maioria de nós, principalmente mulheres, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E a gente passa ao longo dos anos tentando agradar as pessoas e caber no mundinho delas. Para agradar. Porque a gente quer validação, aprovação, aceitação. Verdade. Até quando a gente se conhece, encontra esse tal desse amor próprio aí. Que pena que às vezes a gente demora tanto, mas faz parte do processo. Mas né? eu gosto de uma frase do Mandela, eu gosto muito dessa frase. Mandela fala assim, ó, eu não perco nada, ou eu ganho, ou eu aprendo. Eu acho que todo o processo que a gente passa e passamos, né? Uhum. Somos mulheres fortes hoje, corajosas. Todo esse processo foi necessário para a gente estar aqui hoje. Verdade. E para crescer mais, nós estamos passando um outro processo. Vamos lá mais para as perguntas? Tati, o que é confiar no processo? Significa para você hoje? Hoje eu posso falar que eu confio no processo, porque o processo me fez entender a pessoa que eu sou, a importância que eu tenho no meio que eu vivo. Esse processo me fez entender que eu não preciso carregar culpa. Esse processo me fez entender que eu não sou responsável pelo que o outro pensa, pelo que o outro faz, sobre a opinião do outro. Eu sou responsável por mim, sobre aquilo que eu carrego na minha mente, no meu interior, nos meus sentimentos. Essa é a minha responsabilidade. O processo me fez entender isso. Qual que é a minha responsabilidade nessa caminhada. Tá. E quando você entendeu essa responsabilidade na caminhada? Quando e como?
que você chegou a essa autorresponsabilidade? Porque não é fácil. Autorresponsabilidade é pra gente maduro. Exatamente. Você entender assim, ó, eu tô ferrada porque foi eu que me ferrei. Eu tô ferrada. A responsabilidade é minha. Aqui, toda minha. Nossa, fulano não. Fulano não. Foi eu que fiz. Eu que aceitei, eu que deixei, eu que E permiti. quando isso? E quando? Você acordou, você viu e falou assim, não, foi eu. Essa responsabilidade é minha. Mas sem condenação, não é isso? Sem condenação. Aí a condenação acaba. Não tem muito tempo que eu consegui, porque as coisas elas vão se encaixando, né? Sim. Então eu me dediquei a exercitar mesmo fisicamente, mentalmente, fazendo meus estudos, ouvindo podcast, andando com pessoas saudáveis mentalmente. A gente não tem como escolher tudo, mas se eu puder andar com uma pessoa que seja saudável mentalmente, eu vou andar com ela. Eu vou colar e quero aprender, quero entender, quero, né, aproveitar naquele momento. Vou andar com alguém melhor que eu, né? E a terapia também me ajudou muito. Sim. Porque Fala sobre isso, fala pra esse povo, por favor, olha pra mim, fala com esse povo, vai fazer terapia? Vai fazer terapia, porque a gente acha que a terapia é só uma conversinha, mas não é, ela é como se fosse... Desbloqueia. Ela vai trazendo um resultado, ele é... Como que fala quando o remédio faz efeito aos poucos? Eu esqueci o nome. Antídoto? Não, é aquele... esqueci. Quando é gradativo. É um pouco de cada vez, não é apressado, não é corrido. Então, a terapia, ela traz esse entendimento pra gente. E a terapia me ajudou muito. Só que eu não sei te falar aonde que foi o start. Eu sei que em algum momento essas coisas aconteceram, mas não teve uma grande movimentação. Falar, veio um anjo do céu e trouxe uma revelação. Não foi isso. Não foi isso. Foi que eu continuei caminhando, mesmo com todos os perrengues que eu estava vivendo, com todas as dúvidas, dificuldades, e chegou um dado momento que eu consegui entender que foi ótimo, eu aprendi demais, eu cresci demais, eu amadureci, e hoje eu posso falar isso sem nenhum peso, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma culpa, principalmente. Mas aí você fala assim, olha, não houve aquele start, um anjo que caiu do céu. Houve sim, só que você não percebeu. Vou te contar por quê. Vou te contar por quê. Vivemos, segundo a neurociência e a psicanálise também, a gente vive 85, 86% do nosso inconsciente e do nosso subconsciente. Só 15% é consciente. Olha pra você ver, é muito pouco. É muito pouco. Então, nessa caminhada que a terapia faz, em trazer algumas clarezas para você, nessa caminhada caiu no campo da sua consciência alguma coisa. Foi esse o start. Mas como você disse, não houve barulho, não houve grandes movimentações, mas é porque simplesmente caiu no campo da consciência. Peraí, eu só vivi isso aqui porque eu permiti. Então o outro não tem culpa, deixa eu liberar o outro. Exatamente. Nossa, mas Cristina, fulano passou na minha vida e fez isso aqui. Eu não quero nem saber da trajetória dele. Eu quero saber da minha. Eu pegando a responsabilidade, porque quem fala isso foi Spielberg, não, é Shakespeare que fala, né? Eu acredito. Se não for ele, me corrija aqui, gente. Que diz assim, olha, não importa o que a vida fez comigo, importa o que eu vou fazer com o que a vida fez comigo. Então, caiu no campo da sua consciência, peraí. E te confesso, aliás, trago uma clareza maior para você, que é um caminhar pro resto da sua vida. Sim. Você vai ver coisas assim que você vai falar, eu fazia, não, porque a gente é meio alegre. A gente progride, né? Não é? É muito bom. Vamos lá. Houve um momento em que tudo parecia desmoronar, mas você decidiu continuar? Como foi esse processo? Houve um momento que eu achei que tudo já era desmoronado. Pensei, e agora o que eu vou fazer, gente? Porque um dos problemas mais cruéis que tem durante o processo é a gente não liberar o sentimento de culpa. E aí você fica carregando isso. Isso é muito chato, é muito difícil. Você anda com peso nas suas costas o tempo todo de uma culpa, de coisas que eram para acontecer e faziam parte da sua caminhada.
E são coisas que iam fazer você amadurecer e você não entende, porque a vida não é feita só de rosas, né? A gente tem as dificuldades. E essas dificuldades é que levam a gente a grandes entendimentos, a grandes starts na vida. Ninguém cresce na Disney, né? Não tem como, não tem como. E hoje eu consigo agradecer por esse processo, agradecer pelo que eu aprendi, agradecer por não carregar culpa mais. Você acredita, Tati, que pra mim foi, eu vou perguntar pra você. Eu já tive que liberar muita gente daqui de dentro do meu coração, muita. E acredito que muita gente também já teve que me liberar do coração dele, porque eu não sou alecrim dourado, né? Eu sou decepcionante, claro que sou. Mas eu acredito, pra mim, o perdão mais difícil que eu tive que liberar foi pra mim. Pra você, você acha que foi? Ah, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. A minha terapeuta falou muitas vezes, ela até me deu uma dica, ó, senta e conversa com a sua criança interior, fala pra ela, se perdoa, né? Entenda que você é ser humano, que você tem suas fraquezas, que você vai errar, que você vai acertar, mas você precisa se perdoar. Sim. Ela falou pra mim isso algumas vezes até. Sim, e que não é fácil. Pra mim, eu me tranquei no quarto por 2 dias. Quando eu descobri que eu tinha me permitido fazer aquela situação comigo. Foi eu. E eu preciso me perdoar por isso. E até que eu entendi, eu peguei a minha criança no colo, eu entendi que ela precisava de validação, aprovação e aceitação, por isso que ela suportou tudo aquilo. Mas era aquela Cristina criança, essa Cristina aqui agora, essa Cristina, vai acolher aquela Cristina quando ela quiser validação dos outros de novo, que ela precisar, ela acolhe ela, mas ela precisa se perdoar e prosseguir. Foi assim, porque não é fácil. Fundamental. Se perdoar, o perdão a si mesmo, ele é fundamental para prosseguir. Exatamente. Né? Vamos começar com as perguntas aqui. Podcast e empreender. Maravilhosas. Somos mesmo. Você também é maravilhosa. Nós somos maravilhosas, né? Nós somos. Obrigada, Elisângela. Obrigado. Obrigado pela audiência. Como a maternidade te ensinou a confiar mais em Deus e no tempo das coisas? A maternidade, gente, eu vou falar. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Bom, graças a Deus, não nasceu culpa na maternidade, não. Eu sempre fui muito dedicada aos meus filhos, né? O espaço de tempo entre um e o outro foi até um pouco grande, então eu consegui administrar essa criação. Só que eu cuidei deles. Só. Só isso que eu fiz. Mas não é um só, eu digo como eu me dediquei. Então, e valeu a pena essa dedicação aos meus filhos, esse cuidado. A maternidade, ela me trouxe muitos benefícios, muitas alegrias, e eu tô colhendo louros até hoje. E como que ela te ensinou a confiar mais em Deus? Em Deus. Na verdade... eu literalmente, eu descansava em Deus enquanto mãe, enquanto vivia na maternidade, eu literalmente descansava. Eu colocava as minhas frustrações, né, diante de Deus, muita oração, muitos momentos sozinha, porque eram muitos momentos sozinha, né? A gente como mãe, você não tem um apoio para falar assim, eu estou sendo apoiada. É você e Deus. Então era eu e Deus, em oração, em conversa, em cuidado. Eu fazia o que eu podia para buscar a presença de Deus e trazer os meus filhos para esse lugar. Então a maternidade... Você foi cristã a vida toda? Não. Não, né? Eu fui cristã frequentando a igreja durante mais de 15 anos. Mas os meus filhos... Mas aí os seus filhos você criou junto nessa caminhada. Na sua carreira de cantora, já teve fases de silêncio? Como você lidou com essa espera? Teve fases de silêncio. Inicialmente, quando eu comecei com a música, até na igreja... Porque você acha que você despertou, fluiu mesmo, foi depois do The Voice? Foi depois do The Voice. Mas conta aí, quando você começou? Quando eu comecei na igreja, eu era muito tranquilo, mas eu desejava muito fazer, porque é um dom que a gente faz com muita facilidade, que a gente, né, canta e encanta as pessoas, né, aquele sentimento gostoso.
E fui progredindo nesse meio. Até que veio a oportunidade de participar do The Voice. Então, assim... Como que surgiu essa oportunidade, Essa Tati? oportunidade, fui lá, fiz a inscrição e eles me chamaram. Foi. A oportunidade foi você indo, né? Foi eu indo, colocando o pé na estrada e Deus colocando no chão. Eu mandei a minha inscrição, foi a primeira vez que eu tentei, na verdade eu tinha um desejo no meu coração de participar. Às vezes a gente não valoriza tanto o nosso dom, o nosso talento, porque a gente acha que a gente precisa explodir. Você não precisa explodir. Não. Um evento que eu faço e que alguém fique muito satisfeito e que sinta uma emoção... Uma pessoa já valeu a pena, né? É satisfatório quando alguém chega para você e fala, nossa, foi tão bom. Isso é resultado. Então, assim, eu não tenho muitos silêncios nessa fase como cantora. Eu tenho esses momentos e eu reconheço quando a pessoa fica feliz e eu fico muito grata, muito grata. Eu acredito que essa pergunta em questão de silêncios não é nem de portas fechadas, sabe? Eu entendi essa pergunta, é exatamente isso. Você sabendo que você tem um dom, que você tinha um talento e que você mesmo se bloqueava muitas vezes para que isso não rompesse. Eu acredito que essa pergunta foi mais sobre esse silêncio, não silêncio de porta fechada. Eu acho que eu entendi isso. A minha permissão, né? Exatamente. Eu acredito isso. Porque acaba que porta fechada não, porque quando você mostra a sua voz, automaticamente sempre vai ter alguém que vai querer você no aniversário, naquela turma, não tem aquela turma de família, não, nós vamos colocar a Tatiane pra olha lá, ó. Família. Começou ele com as frases, gente. Microfone mais próximo, por favor. Tá olha lá, ó. Ele começa com os microfones, com as frasezinhas lá, gente, escritas assim, ó. Microfone mais perto. E eu tô achando que eu tô falando altíssimo, que vai estar bom. Mas é isso, festas de família, eu tenho o maior prazer em fazer. Eu até vou comentar aqui que no mês passado, ou nesse mês de julho, a minha família se reuniu para comemorar o aniversário da minha tia de 83 anos, e aí meu primo, mais de um mês antes, mandou mensagem para mim e falou, olha, tal dia é aniversário da tia Ilma, né, que é a minha tia Ilma, e a gente quer que você venha, então marca esse dia na sua agenda aí. E aí eu levo tudo, levo som, levo caixa, levo microfone, e a gente faz aquela festa. Então, assim, é uma satisfação tão grande. E eu falei assim, gente, não, sendo humilde, tá? Desculpa, mas não tem como fazer festa na família mais sem minha presença. Aqui vocês entenderam, né, gente? Não tem como, eu sou a presença VIP. O aniversariante nem precisa falar, é o Tano. Pronto, acabou. Mas mas ela tá certíssima. Porque se eu tivesse uma cantora assim, na família né? Estaria lá cantando. Era no casamento, era no aniversário, eu ia sugar. Porque, vamos falar uma coisa séria? Mulher, a maioria tem dificuldade de aplaudir a outra. Infelizmente, né? Que pena. Não vem falar comigo que você não vê isso. É claro que tem. Não, eu vejo, mas eu finge que eu não vejo. Não, a maioria. Então, eu faço questão, quando eu encontro alguma mulher talentosa, eu faço questão de aplaudir. Se eu tenho uma cantora na família, eu levo minha filha e vai cantar mesmo. Nós fomos uma vez para um aniversário de um conhecido nosso lá em Justinópolis, e tinha um homem lá com violão, meu filho, o homem queria comer, nós não deixávamos, a gente só queria ir lá cantando. Nossa, Deus, arrancou o couro do homem. Arrancou o couro do homem. A fé teve um papel importante nos seus momentos de espera, a gente sabe disso, e nos momentos de incerteza. Quando que você sentiu que a sua fé ficou mais alicerçada? A minha fé ficou mais... Na verdade, eu sempre caminhei em fé, tive muita fé. Na verdade, eu tive um momento em que essa fé deu uma declinada, nos momentos mais difíceis, né? E que a gente tem muita dúvida, que a gente pensa assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir sair dessa situação? Né? Muitas vezes a gente olha para um projeto, um plano que você tem, aí você fala assim, nossa, mas eu não tenho condições de fazer, não tenho condições de colocar isso para frente, mas é um tipo de pensamento que é literalmente um bloqueio. Então, eu comecei também, né, com a ajuda da terapia, e fazendo as minhas coisas e orando e buscando a Deus para renovar e trazer essa fé de volta. Tem dias que a gente tem uma baixazinha, né, que a gente fica assim meio borocochô, mas
nesses últimos tempos eu tenho tido mais experiências com Deus, eu tenho vivido de forma mais leve, eu acho que isso faz muita diferença, sem querer fazer com que as coisas aconteçam da minha forma, mas permitir que flua. Isso é o processo, né? Porque eu me lembro que eu aprendi muito sobre o processo quando mamãe deu derrame. Não, mamãe deu infarto primeiro. E aí a gente estava doida que ela saísse do São Judas. Acho que não era nem pela saúde dela. A gente queria ir para casa, que a gente não tá aguentando mais ficar na cascadeira. A gente queria ir embora para casa terrível, e tal. Né? E eu me lembro exatamente que eu ouvi o Espírito Santo falando comigo dessa forma assim, ó. Filha, se acalme, porque há antibióticos que o tratamento é 7 dias, outros 21 dias, 30 dias, 40 dias. E só falou isso comigo. Eu entendi que era necessário passar pelo processo. O processo da espera. Sim. Porque é nesse processo que nós somos forjados. Né? A forja, ela acontece... Já assistiu aquele filme A Forja? Assisti. É exatamente aquilo. A forja, ela é feita exatamente nesse processo. Eu digo assim, ó, é como se pegasse a Cristina bruta, né, orgulhosa, soberba, vaidosa, prepotente, e vai deixando humilhar ela. Não é assim o processo? Ó, você vai sendo humilhada aqui, mas não preocupa não, eu que tô deixando eles te humilhar. Aqui você vai passando aqui, até que você vai ficando preparada para receber aquilo que já existe. Né? Eu estava falando com o Gesiel hoje, da lei da atração, que é Hebreus 11, né? Mas ela só funciona diante da vibração. Não adianta você só falar, eu quero, eu vou conseguir, eu vou fazer, não. Ela só funciona. A base principal da lei da atração, da fé, é quando você já se vê lá. E quando você vibra lá. Imagina algo que você quer muito aí fecha o olho e já se vê lá, e já ri, isso e funciona. Já chora, e isso funciona. Funciona porque eu tenho experiências desse nível. Me conta uma. Na verdade, não pode? Não posso. O programa The Voice foi um deles, porque eu estava... Eu fiz a minha inscrição e fui fazer também... tô virando a mulher da terapia. Estava fazendo uma terapia... Na época, antes. Aí a terapeuta falou para mim, qual que é o seu projeto? O que você tem de sonho? Eu falei, eu queria participar do programa. Ela falou, então, beleza, senta aí que nós vamos criar esse programa. E pronto. Nós criamos o programa e depois nós foi embora para casa com o projeto pronto e vibrando com ele. Exatamente. E um detalhe que às vezes a gente tem muita dificuldade, eu esqueci. Eu entreguei, eu soltei. Mas aí que é o detalhe de funcionar isso, quando solta. Soltei. Só que aquele momento que eu tive com ela, que nós trabalhamos a imagem do sonho, e hoje eu faço isso demais, eu continuo fazendo. Com o público, o que tem um público? Deixa eu ver. Olha lá, interação com o público. Olha lá, gente, a gente fica ouvindo aqui, ele falando aqui, gente, nós estamos aqui, olha, manda suas perguntas aí. Fala conosco aqui. Manda pergunta pra Tati aí, gente. Pergunta sobre o The Voice, pergunta sobre a vida dela. Tá solteira, não tá, Tati? Tá solteira? Pergunta onde que ela vai cantar, qual que é o programa dela. Manda pergunta aí, gente. Se interage conosco aqui. Bora! Vamos lá. Mas aí, resumindo, né? Eu tive esse momento muito gostoso de materializar na minha mente, né? Imaginar esse momento eu no programa, e aí depois eu soltei e a oportunidade do programa veio. Eu não fiquei naquela fissura. E uma outra coisa que eu queria aproveitar para falar nesse momento, que a gente está falando sobre fé, sobre lei da atração, Sim. Aquilo que você mais rejeita é o que mais vai ficar grudado em você. Então, tipo assim, porque às vezes você está num lugar que você não gostaria de estar, mas aí você fica lembrando daquilo o tempo todo. Ai, mas eu não queria estar aqui. Isso funciona muito bem, para você continuar no lugar que você está. Mas é exatamente por isso. Olha, presta atenção você aqui. A gente está falando da lei da atração e eu sei que você gosta de ouvir sobre isso. Se você não fez isso ainda, faça. Escreva. Ai, Cristina, muita gente acha assim, nossa, lei da atração é uma coisa mística, não funciona. Gente, lei da atração é Hebreus 11:1, é trazer à existência aquilo que já existe. Deus não falou com o Abacuque assim, Abacuque, eu quero que você escreva a sua visão numa tábua bem grande, de maneira que aqueles que passam possam ver. O que você vai fazer? Pega um caderno.
pega um caderno, vai pra lá, pega um caderno. As meninas lá da sala da mulher, eu falo isso com elas. Eu dei um caderno, personalizei um caderno para cada uma, para fazer um caderno da gratidão. Isso. Vai lá e coloca lá no seu caderno. Qual que é o seu projeto? Qual que é o seu projeto? Hoje eu conversei com o Gesiel na hora que a gente chegou aqui sobre os projetos daqui do podcast. Na hora que eu chegar lá em casa, eu vou pôr tudo no caderno e a partir de amanhã eu já vou fazer essa vibração acontecer mais ainda. Então faça isso porque isso é real. E por que que o contrário também é real? As coisas ruins. Porque tem gente que fala assim comigo assim, Cristina, as coisas ruins, é só eu pensar, acontece. Claro, você vibrou. Aham. Mas você vibrou. Focou também. Não, é porque tudo que você foca, cresce. Tudo que cresce, expande e aumenta. Então você tá lá, focando lá. Nossa, meu carro deu isso, meu carro deu aquilo. Nossa, aí tá vendo? Eu não falei que o meu carro ia dar isso? Foi tudo feito. E é pra tudo. E vai dar isso. mesmo, porque isso é pra tudo, não é verdade? Verdade. Ó, você já teve que abrir mão de algo bom pra viver algo melhor no tempo certo? Eu já abri a mão de algo bom. Mas ainda tá esperando o melhor. Eu tô esperando. Mas eu tenho certeza que ele vai chegar e que ele vem. Certeza absoluta. Na verdade, você só está sendo preparada para ele. Eu estou sendo preparada e muito bem preparada. Muito bem preparada. Sem dó. Porque a gente vai sendo moldada nesse processo. Quem não passa processo... Você tá passando processo? Manda aqui pra mim aqui o processo. Quem que tá passando? Fala comigo. Qual, aqui, né? Também. Chantal, minha filha, eu tô aqui sendo amassada, que o negócio tá feio. Eu não tô quase aguentando. Tira os olhos daí, entrega. Tira os olhos daí. Essa é a frase, viu, Tina? Tira os olhos... Tira os olhos do problema, tira os olhos daquela circunstância, tira os olhos daquela situação. Muda o foco, começa a pensar em outras coisas, olhar para outras coisas e trazer para dentro de si esse sentimento de gratidão. Porque a gente tem muito para agradecer, muito. Nós estamos aqui, a gente tem a oportunidade de se relacionar, de comer o que a gente quiser, de ir e vir, de trabalhar. Então, trazer esse sentimento de gratidão para exalar, eu acredito que faz toda a diferença. E a gratidão também, gente, existe 3 níveis. Eu dei lá na sala da mulher para as meninas. Existe 3 níveis de gratidão. 3. É a ativa, a passiva e a acolhedora. Como que é isso, Cristina? Sabe, você agradeceu hoje, você agradeceu. Você acordou, obrigado. Ou então você é grato porque você passou num concurso, ou porque você recebeu um emprego. Sim. Então, obrigado. Mas a gratidão que funciona é aquela gratidão que move você por dentro. É aquela gratidão que faz você sentir, sabe? Eu sou grato porque eu bebi água. Eu não tô lá fazendo hemodiálise. Entende? Isso é a gratidão. Não, eu acordei. Eu fui no banheiro e fiz xixi, cocô, sem ninguém trocar minha fralda. Entende? Tá tudo funcionando bem, né? Tudo. Eu tenho meus órgãos funcionando bem. Meus filhos estão bem, né? Eu costumo falar assim, todos casados, só falta um que não. Então, estão na casa deles, vivendo a vida deles. Então, eu sempre falo isso. É essa gratidão que funciona. Não é ficar assim, obrigado. Não é isso. É uma gratidão verdadeira, interna, que vem de dentro para fora, né? Que move você. Ao ponto que aí você começa a olhar para as coisas e ver gratidão em tudo. Eu, assim, gosto demais de paisagem. Então, eu acordo de manhã e já agradeço a Deus pela vista que eu tenho da janela da minha casa. Eu considero um privilégio maravilhoso, gente, a gente poder ter uma vista com mata verde, né? Que aqui em Ribeirão das Neves tem muito. Gratidão pelos amigos que a gente tem né, nessa caminhada, de alguém que você pode conversar, que você pode trocar, né? Pela terapia. Pela que terapia, eu posso pagar. eu posso pagar, graças a Deus. Aqui, como você diferencia a sua vontade do tempo de Deus? Como que você acha que é assim, ó? Isso aqui é a minha vontade, ainda não é o tempo de Deus. Hoje eu sei esperar. Hoje eu sei esperar a vontade de Deus e sem me precipitar, sem ficar ansiosa. Claro que é todo um trabalho que a gente faz, né, Tina? Eu vou te falar sinceramente que para eu entender o tempo de Deus, respeitar o tempo de Deus
e entender que eu posso descansar nessa situação, eu tenho meus momentos que eu me dedico em orar, em fazer uma meditação. Literalmente. Eu Gente, deito. tem que meditar. Eu só tenho um problema com a meditação. É 5 segundos eu tô a dormir. A meditação ela ficou tão comum no meu dia a dia, quando eu estou ansiosa, ou que eu vejo que o negócio está esquentando demais, aí eu deito e faço minha meditação. Só que me faz muito bem, muito bem. E outra, prestar atenção na respiração. Esse tempo que eu fico ali prestando atenção na respiração, parece que tudo muda. Parece que é literalmente... Mas é porque você está presente, né? Esse é o segredo. É estar presente. Eu tenho levado isso nas rodas de conversa. É estar presente. Estar presente. Nós duas estamos aqui agora. Dificilmente você consegue ficar 2 minutos comigo aqui. Sua mente vai para outro lugar. É normal isso. Isso é todo mundo. 2 minutos. Mas se você exercitar, estar no presente, faz toda a diferença. Por quê? Porque você tira a sua mente da ansiedade, do amanhã e do ontem. E vive o hoje, e agora, né? Mas aqui, você está aqui agora. Você está aqui no podcast comigo. Aqui agora. Estar aqui agora é fazer 100%. É entregar o melhor. É estar aqui. E quando a gente está conversando com as pessoas, aprenda isso que eu tenho aprendido. Eu vou lá com você. Tati, vamos tomar um chá hoje? Vamos. Eu tenho que deixar o celular e tá lá com você. Tá faltando isso, o presente, tá lá. Olho no olho, né? Eu quero ouvir você, eu quero ouvir você. Sabe? Não é, você não se sente importante quando a pessoa diz pra você, eu quero te... Como foi seu dia? Eu queria ouvir como é que foi o seu dia. Né? Não é? Isso é muito bom. Como é que foi o seu dia? Me conta como é. A pessoa fala, gente, alguém se importou de saber como é que foi o meu dia. Você tá querendo saber mesmo meu dia? Prepara que eu vou começar a falar. Vamos lá, ó. Tati, vai cantar pra nós? Você vai cantar pra nós, Tati? Uai, a gente canta. Outra que a Cris escreveu que iria participar no podcast? A Cris escreveu que iria participar no podcast. Eu vou participar aqui? Eu vou. Eu falei com o Gesiel. Falei com o Gesiel que a gente monetizando, tá faltando isso aqui, pouquinho. Vai chegar. Pois vocês vão ter surpresa, aguarde. Ó, Concília, pastora Concília. Pastora Concília, uma pastora abençoada. Deus abençoe você, Concília. Mulheres chiquerésimas, nós somos mesmo, você também, viu? Muito obrigada. Toda mulher que se coloca no lugar de ser tratada, ela é chique. O que é uma mulher que se coloca no lugar de ser tratada? Uma mulher que entende as suas vulnerabilidades, porque entender as suas vulnerabilidades é um sinal de coragem. Eu nunca sou forte todo dia. E nem vou ser forte todo dia. E nem quero ser forte todo dia. Verdade. Outro dia eu fui trocar um bujão de gás lá em casa, eu até chorei. Falei, chega, eu não tô aguentando mais trocar gás sozinha. Preciso de um homem pra trocar gás comigo. Mas não tem problema da mulher que quer ser sozinha, independente. O problema é dela, mas eu tô querendo alguém pra trocar meu gás. Não é só trocar, não. Ir lá, comprar, trocar, colocar no lugar. Isso é muito bom. É muito bom. Olha, vamos lá. Confiar no processo envolve também confiar em si mesma, que é algo também, que é um exercício diário. Como você lida com as suas vulnerabilidades? Você respeita elas? Não, eu respeito, só que a gente só consegue entender isso depois de um tempo, né, Tina? O processo, às vezes, ele vem como um tsunami, e aí quando você não entende seu lugar naquilo ali, que você não entende o quão importante esse processo está sendo na sua vida, aí você fica literalmente vulnerável mesmo, né? As minhas fraquezas. Fiquei muito tempo vulnerável às minhas fraquezas, às minhas dúvidas, e isso foi, durante o processo, essas coisas foram sendo sanadas. Que eu comecei a entender a importância, né, de sentir bem, de entender quem era você e confiar em você, e confiar em mim, saber que eu não estava vulnerável. Mesmo que as minhas fraquezas me trouxessem uma vulnerabilidade, mas eu não estava vulnerável, eu estava vivendo o processo e faz parte. Como muitas outras coisas fazem parte. Hoje eu considero muito menos radical, muito menos moralista, muito mais leve.
mais acessível, mais aberta, depois de tudo isso, né? Você consegue ouvir melhor as pessoas, aquilo que elas estão passando, aquilo que elas estão vivendo. Fraquezas dela. Por causa das fraquezas dela, aí você se identifica com as suas, aí você entende, poxa, eu tenho que sentar aqui, me colocar no meu lugar de humilde, né? A gente tem que ser humilde de vez em quando, entender que... De vez em quando não, é sempre. Sempre. A gente precisa, né? Entender que a gente também tem essas fraquezas, essas vulnerabilidades, mas que elas fazem parte. E eu acho bom que elas aconteçam. E todos nós temos vulnerabilidades e aqui, gente, por favor, abrace elas. Isso. Aqui, é bom que elas aconteçam. A gente precisa validar os nossos sentimentos e as nossas fraquezas. Não é fugir deles, não. Pra depois saber lidar com eles. É validar. Peraí, eu tô triste hoje, eu tô muito triste, eu tô com muito ódio, eu tô com muita raiva, mas por quê? Eu não quero ficar nesse lugar, mas eu vou acolher isso aqui, eu preciso acolher, eu preciso abraçar esse sentimento hoje, eu preciso entender que eu tô dessa forma, mas por que eu tô? Por que me fez chegar a esse lugar? Da próxima vez... eu não vou ficar mais naquele lugar. Por quê? Porque eu acolhi aquele sentimento. Eu abracei, eu validei ele. Sim. E como eu validei ele, da próxima vez eu vou entender que eu não preciso ficar daquele jeito. Vai ser outro tipo de sentimento. Então, por isso é necessário que você valide as suas emoções, valide os seus sentimentos, se acolha, sabe? Se abraçar e falar, eu não dou conta de tudo, porque ninguém dá conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. Eu preciso mostrar, porque parece que nesse mundo de hoje, que a gente está vivendo, mostrar fraqueza parece que é derrota. Eu não estou dizendo para você, gente, você que tá me ouvindo, não é você sangrar em tanque de tubarão, não, pelo amor de Deus. Você sangra em tanque de tubarão e vai morrer. É saber aonde você vai sangrar, porque existem pessoas feridas que ferem, mas existem pessoas curadas que curam. Existe sim nessa caminhada da gente. Então, quando você valida o seu sentimento, no seu caso, você conseguiu sangrar lá na terapia. Você foi lá e sangrou. Então, essa vulnerabilidade sua que você expôs lá, você entendeu, eu sou mesmo. E os nossos gatilhos, né? Conhecer os nossos gatilhos emocionais. Cura as nossas feridas emocionais. Quais que são os meus gatilhos? Você sabe hoje quais são os seus gatilhos, não sabe? Sim. E você volta lá? Não, aí a gente fica... Então agora, você já se inscreveu aí, pessoal? Por favor, pessoal, corre lá. Se inscreva no nosso canal. Dá um like, manda aviãozinho, olha que tanto de assunto, olha, eu te convido para poder assistir. Hoje eu tava lá olhando o canal lá, vendo os nossos seguidores lá, e eu vi, nós temos hoje está inteirando 52 vídeos que nós temos, 52 programas. Então tem programa de todo tipo que você quiser, e eu sei que tem um lá, especialmente para aquilo que você precisa ouvir. Senta com carinho. Ouça com carinho. Peraí, deixa eu ver, isso aqui é bom pra mim. Nossa, aconteceu dessa forma, então. Não deixa de se inscrever e mande pra... Nossa, esse podcast aqui tá me lembrando uma pessoa. Eu vou mandar pra ela. Faz isso, não custa nada. Eu também quero falar pra você agora da GoTech, dessa empresa que me acolheu com tanto carinho. E eu quero falar pra você dos produtos que essa empresa oferece para você. Soluções inteligentes para o seu negócio. Às vezes você tá aí, ó, né, nadando contra a maré, tentando fazer com que o seu negócio dê certo. Traz aqui para eles que eles vão te ajudar. O que eles fazem? Manutenção especializada, microcomputadores, notebooks, impressoras, locação de impressoras, desenvolvimento de sistemas, soluções desenvolvimento de sistemas e soluções digitais. Software, não é isso? O L. Software. Todas as vezes que eu falo, ele fica de lá assim, software, sites profissionais, cartão de visita digital, serviços gráfico e design, criação de arte, logomarcas, impressos em geral, gestão de consultorias e de mídias. Espera aí, deixa eu respirar, que tem medo. Peraí, que ele tá lá corrigindo. Gestão e consultoria de mídia.
consertei. Gestão e consultoria de mídia, redes sociais, marketplaces, estratégias digital, locação desse espaço. Ah, Cristina, eu quero montar um podcast para mim. Tem espaço para todo mundo. Você monta e me convida que eu vou dar uma entrevista para você. Vem cá para alocar esse lugar. Estrutura profissional para gravações. Ah, eu não quero fazer podcast, mas eu quero apresentar o meu produto, divulgar o meu produto. Corre para cá com o pessoal da Goltec. Eles vão fazer para você aqui nesse estúdio o seu produto, fazer o seu produto avançar. Venda de equipamento, microcomputadores novos e usados, periféricos de informática. Acabou? Acabou? Nossa, se tivesse mais, gente, não tem mais. É tudo isso. Então, olha para você ver. Um momento de superação que te fez dizer assim, valeu a pena confiar. Qual o momento que você fala? Porque a gente tem. Aquele momento que a gente fala assim, valeu a pena. Ô, Tina, eu tenho vivido um tempo muito especial, né? Agora, nesses últimos meses. Foi um processo, ao meu ver, um pouco longo, né? Eu até me apoiei muito naquela passagem de Lázaro, que a gente espera, né? Que Jesus venha logo. Não, que Jesus venha logo. Que Jesus venha logo. E aí Jesus demora para vir, né? Você perguntou qual o momento de superação que te faz dizer assim, ó, valeu a pena esperar. Um momento de superação. De confiar. Ele são todos os dias. Eu acordo hoje melhor. É um cotidiano simples, sabe? Que me trouxe uma paz de espírito, que me trouxe uma tranquilidade para esperar. E aí, trazendo à memória essa passagem do esperar, durante muito tempo eu fiquei pensando assim, nossa, mas por que demorar tanto para algumas coisas acontecerem? Por que Jesus demorou tanto para poder ir lá ressuscitar Lázaro, que era um amigo dele? Mas esse tempo é o processo, né? É esse tempo que você está aprendendo alguma coisa, que você está crescendo espiritualmente, você está se fortalecendo. Então, eu falo para você que são todos os dias que eu tenho uma vitória, eu tenho um resultado, e aí eu consigo reverter algumas situações. Eu estou vivendo literalmente um dia de cada vez. Ah, isso. Um dia de cada vez. Então, igual eu te falei, não teve aquele start de falar assim, algo sensacional. Não foi isso. Quando eu te pergunto superação, eu digo assim, olha, pra mim, o momento de maior superação da minha vida é quando eu vi uma coisa tão boba, mas que pra mim era um peso tão grande, quando eu não pensava mais no pai dos meus filhos todos os dias. Uhum. Então, eu vi que eu estava ficando livre de dependência emocional que eu tinha. Então, para mim, o momento de maior superação para mim foi naquele momento que eu vi o valor tá indo embora. Porque não então é da pessoa dele, sim, mas do sentimento que eu carregava. Excelente. Então, eu posso dizer que esse é um dos sentimentos que foi uma superação. Porque, na verdade, eu pensava também no pai dos meus filhos, mas eu pensava sempre com aquele sentimento de culpa. E aí, hoje, não tem mais. Tem um sentimento de respeito, de carinho e tudo, mas não tem aquele peso. Então, houve uma superação aí, sim. Sim, é isso. Porque entendi. Superar. Eu estava na mesa com a Tati, gente, lá no jantar empresarial. Foi bom, né? Foi muito bom, foi muito bom. E a hora que eu fui apresentar o podcast, a desesperada lá na frente, né? Gente, eu sou sanguínea e amo ser assim, tá? Eu amo ser assim. E ela perguntou assim pra mim, Cris, todo dia você tá alegre, você tá feliz, você manda aqueles vídeos e tal. Como é que você faz pra ser daquele jeito? Gente, a gente não é todo dia daquele jeito, né? E hoje eu tava lá na prefeitura conversando com a Letícia, que parece muito com você, uma recepcionista lá da prefeitura. Eu sei quem é. A Letícia parece demais com você, linda, linda, linda. E nós duas estávamos conversando e eu falei com ela assim, Lê, presta atenção numa coisa. A nossa alma, que é a nossa sede nas nossas emoções, ela é tão chechelenta que ela só gosta de olhar o que falta, o que perde, o que não tem, o lamenta, a murmuração, o questionamento, a tristeza. É normal para ela.
Você tem tudo, ó. Você almoçou, você tomou café, você dormiu, você tem uma cama, você tomou banho, você tem tudo. Fica Mas dois ela vai minutinhos lá do tempo ruim. Ela vai lá falar pra você que tá faltando um trenzinho ali. Não consegue mostrar pra você toda essa grandeza que você tem. Mas se você Aí ela fala com você assim, mas se você tivesse aquilo ali, é incrível. Uhum. E aí eu falei pra ela, Lê, nós temos que obrigar, porque alegria é esforço. Gratidão é esforço. Adorar é esforço. Uhum. Né? Eu me lembro quando Davi, ele foi comprar um terreno, né, para fazer o templo. Lembra, você já viu essa passagem? Ele foi comprar um terreno e ele chegou lá, né, pro rei de Araruna, todo posudo, achando que ia pagar, mas não era nem porque ele queria aparecer, porque ele queria dar a Deus o melhor mesmo, né? E o rei, não, eu dou o terreno para você, pode ficar. Ele falou, não, eu não quero dar a Deus aquilo que não me custe nada. Então, eu sorrir e ser grato nos dias difíceis, reconhecendo que eu estou de pé, é dar a Deus aquilo que me custa muito. Sorrir me custa muito, tem dia. Levantar e sorrir tem dia que custa muito. Porque você tem que obrigar a sua alma a olhar para aquilo que você tem, não com aquilo que falta. E é um exercício também, né? Diário. Sorria, mesmo que não esteja com vontade. Coloque as mãos em situação de poder, né? E como diz o povo, não ia pagar de louca, né? Não, fiz isso. Fui convidada domingo para dar uma palavra num salão de beleza. Só tinha mulher chique. E fui lá no salão da palavra. No final, eu fiz todas as mulheres levantarem. Falei, nós estamos começando uma semana. E é como você começa essa semana, é como que você vai passar ela. Uhum. Todo mundo levanta. Primeira coisa, o ombro aqui, ó. Porque muita gente fica assim, olha. Gente, não caído. deixa o ombro caído. Você sabia que quando você liga pro Disque Ajuda, aquele de ajuda, eu não sei se é 181, aquele de suicídio? Eu acho que é 181, parece. Não sei. Quando você liga pra lá, a primeira coisa que eles perguntam pra pessoa que tá pedindo ajuda a primeira coisa que eles falam, levanta a cabeça e ergue o ombro. Não, diz que você tem uma satisfação só se você estiver ansiosa. 2 minutinhos, se você olhar para cima, isso já muda. Já muda o seu estado. O seu estado. Se senta normal. Você tá na sua casa desse jeito, pensando no problema. Senta normal. Senta normal. Esse posicionamento aqui já te faz entender que você vai resolver o problema. É incrível, né? Esse exercício eu tô fazendo agora, sabe? Coloca a caneta na boca. Não tá afim de rir, não? Coloca a caneta na boca e vai. Coloca a mão na cintura. Chega na janela, agradece e vai vivendo assim. Pode ser achar o fantástico mundo de Bob, mas eu consigo trazer uma outra energia pro meu dia. As pessoas falam isso, né? Positivismo, né? Ah, não, você é muito positivista. Não, eu sou positiva, é diferente. É um exercício. Porque ser positivista é onde não vê dificuldade em nada. Não, a gente tem muito. Eu sou positiva acreditando que vai melhorar. E qual que é o valor de ficar lá cabisbaixo? Não, de ficar triste, qual é o valor? Porque ela quer colocar você como coitada, essa alma miserenta, sem vergonha. Ela quer colocar você como coitado, sofredor, abandonado, e você não é. Somos fortes, somos corajosos. Bonitas, talentosas. Pensa nas mulheres bonitas. Pensa nas mulheres bonitas. Uma frase ou um versículo que te sustenta quando tudo parece difícil. Eu tenho o meu. Eu tenho um que eu levo há muitos anos, né? Que é o Salmo 1, né? Bem-aventurada é a Tatiana. Que não anda no conselho dos ímpios. Nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta ao lado dos escarnecedores. Só que aí eu vou lá pro final. E tudo que ela fizer, ela vai prosperar. Eu falo ele todo. Porque eu sempre falo, traga na primeira pessoa, né? Eu, Tatiana, sou bem-aventurada. Bem-aventurada. Né? Bem-aventurada. Já ganhei demais. Porque eu não ando no conselho dos ímpios, não me detém no caminho dos pecadores e nem se assento na roda dos... Porque o prazer da Cristina está na lei do Senhor. E na sua lei, ela medita de dia e de noite. Então a Cristina será como a árvore implantada
roda, junta de beiro de águas, cuja estação própria dá o seu fruto e as suas folhas não caem. E tudo que a Cristina fizer, e a Tatiana fizer, vai prosperar. Nós estamos bons, sabe? E eu confesso isso todos os dias. Tudo que eu fizer, eu vou prosperar. E eu coloco o nome dos meus filhos também. Bem-aventurado, cada um deles eu vou falando. Bem-aventurado o Rayan, bem-aventurado o João Marcos, bem-aventurado o Emanuel. Isso mesmo, é isso mesmo. Se sua vida fosse uma canção, qual seria o nome dela hoje? Oxi! Hoje, Escape. Nossa, você sabe cantar ela? Sei. Então canta ela um pedaço pra nós, canta. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz um leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filhos. O mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz mover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouço a voz, Deus me dá escape e livramento. Escape e livramento. Eu tenho uma amiga que hoje está trabalhando com o Gesiel. E a Rita, ela tava orando de madrugada. E o Senhor disse para ela uma palavra que eu falei, me dá que é minha também. Pegou. Ela disse que o Espírito Santo disse para ela assim, que no centro da vontade de Deus tem livramento, proteção e provisão. Eita, maravilha. Tem provisão, que coisa livramento boa. e proteção. Então, se você pudesse voltar no tempo, que palavra daria para a Tati de 10 anos atrás? Uma palavra. Uma palavra. Confia. Confia. Você tinha perguntado isso pra mim, eu falei, deixa de ser besta, Cristina. O que você falou? Não, fala uma palavra pra Essa era a sua deixa palavra. de ser besta. Confiar. Confia. Confiar. Eu acredito que... É claro que a gente não tem como agradar a Deus, falar assim, que eu faça algo que o agrade. Mas quando você confia, você está declarando assim, eu posso descansar, porque eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu penso ou imagino. E é muito bom quando alguém confia em você. É muito bom quando alguém confia em mim. Ou é muito bom também quando eu confio em alguém, que eu posso confiar. Você imagina, né, Tati? Você tá passando por um problema agora. Um problema não tem jeito, não tem. E aí você sabe que só eu posso resolver esse problema para você. E você vem até a mim. Não, ninguém mais pode resolver. Olha que privilégio, você está confiando em mim. E é isso que Deus quer. Deus, olha, eu não estou entendendo nada. Hoje mesmo nós fomos fazer uma visita para uma pessoa que para medicina já acabou, não tem jeito. Eu falo que quando eu vou fazer visita para ela, eu saio de lá assim, meu Deus do céu, tem misericórdia. O que eu estou passando mesmo? Não estou passando nada. E aí a gente começou a cantar e orar e chorar de alegria diante daquela situação. Você tá vendo assim, poxa, ela tá indo, ela tá indo. Mas a fé que ela tá demonstrando é tão grande que faz com que você saia de lá e fale assim, o Senhor tá segurando a mão dela. É confiar. Você imagina, os seus filhos, qualquer coisa que eles fizerem, eles sabem que eles podem correr para o colo da mãe deles. É muito bom isso. Por que a gente não corre para esse colo e confia nesse colo? É muito bom confiar. Mas, sabe por que a gente tem tanta dificuldade, gente, de confiar? Por um motivo só. Porque a gente quer ter o controle de tudo. E confiar significa entregar o controle. Sabe? Você sair do banco do motorista, ir para o banco do passageiro e deixar Deus guiar. Aí você não está vendo nada, não está ouvindo nada, não está sentindo nada. E você só tem que confiar e agradecer. Deus, eu confio em Ti. Eu confio em Ti, nada poderá. É só isso, confiar. Aqui a pastora falando.
E eu recitando aqui junto com vocês, é isso mesmo. Nós somos como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham. Mas isso é muito bom, né? Não é? Árvore plantada junto a ribeiro de águas. Tem privilégio maior? É a árvore que dá fruto demais, gente. Você já foi em Pica? Já Mina? Você já viu Mina, Pica? Não. Aqui no Florença, quando eu mudei, era puro mato, né? E tinha muita mina, você lembra? Tinha muita mina. E a gente lavava roupa lá. Eu era daquelas que fazia rodia na cabeça, colocava bacia e ia lavar a roupa lá. E aí tinha árvores plantadas junto ao ribeiro daquela mina. Podia estar calor, podia estar inverno, podia estar outono, podia estar o tempo que for. Aquela árvore não morria, porque ela era plantada ali junto ao ribeiro de águas. E é assim que o Senhor fala conosco. Tati, estamos chegando ao fim. Que pena! Todas as vezes a gente fala, tá acabando. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu sempre falo para as pessoas isso. Todos que vêm aqui eu falo isso. Estamos vivendo tempos, eu não gosto de falar difíceis, mas a Bíblia fala nesse contexto difícil, mas eu digo desafiador. Dias em que a gente tem dia que não quer levantar da cama, porque, não sabe o que fazer, como fazer, de que maneira vai fazer, confiar, crer, para onde ir, como acontecer. E tem pessoas que simplesmente já desistiram de viver. Nós estamos em julho, né? Vamos para agosto agora. Tem pessoas que já desistiu dos seus sonhos, daqueles projetos que escreveu do ano. E tem tanta coisa pela frente ainda. Tem 5 meses para você poder... Eu falo, de repente de Deus pode acontecer assim, ó. Exatamente. Não é o de repente... nisso que eu tenho pensado. Eu também. De repente, alguma coisa maravilhosa vai acontecer. E o de repente de Deus, ele demora muito. Para nós. Isso, de repente. Por quê? Porque tá sendo raízes firmadas, construídas. E nós também estamos sendo preparados, porque na ansiedade as coisas não acontecem, né? Não, e aí de repente você encontra com aquela pessoa que vai mudar a história da sua vida. Uma palavra vai mudar a história da sua vida. Então olha para aquela câmera, essa, né, Gisele? Olha para aquela câmera ali. E deixa uma palavra de fé, de confiança, de processo, de validação, de encorajamento para essa mulher, para esse homem que está assistindo, para que eles possam continuar prosseguindo. A minha palavra que eu deixo, que é o que eu tenho vivido nesses tempos, né, que eu tenho aprendido, cuide-se. Cuide de você, cuide da sua mente, cuide do seu interior. Faça alguma coisa, movimente-se, faça exercício, vá para casa da mulher, faça uma zumba, uma caminhada, seja qual for, de manhã, de tarde, de noite, o horário que você tiver tempo, mas faça alguma coisa, movimente-se, porque o que trouxe mais diferença no meu progresso durante esse processo, o progresso durante o processo, foi um movimento. Então, é sair, é comunicar com as pessoas, é relacionar, estar no meio da comunidade, seja o local onde você possa estar, né? É ler alguma coisa que vai trazer uma edificação para você, a meditação, esse cuidado com você. Não estou sendo egoísta, só estou dizendo que você é a pessoa mais importante. Então, o que o outro fala, o que o outro pensa, o que chega de outros lados, elas não são importantes. O importante é o que você está vivendo, o que você está sentindo e que você é a pessoa mais importante nessa história toda. Uau, é isso aí. Vamos ler mais 2 perguntas antes da gente terminar? Qual o maior desafio que você enfrentou na sua vida até hoje? O maior desafio foi o divórcio. Gente, o divórcio. Aqui, você pode estar vivendo o divórcio. A Kênia é doloroso. uma mulher aqui no conjunto, a Kênia, ela falou uma coisa uma vez que eu nunca esqueci. O divórcio nunca é a solução. Você pode estar vivendo. Pode ser a pior coisa que você está vivendo no casamento. Você vai sentir o divórcio. O divórcio é verdade? É complicadíssimo. Foi muito difícil. Aqui, Lorelai Israel. Olha, vamos ver. Cristina, passando para agradecer tudo que vocês têm feito pela minha véia.
tudo bem que estamos criando um monstro. Será que é, hein? Porque tudo dela agora é, eu não sou boazinha, Deus abençoe você sempre. Parabéns, viu? Parabéns, você tá pondo em prática que lá na sala, porque lá na sala eu falo com elas assim, ó, vocês não é boazinha e nem disponível, tá? Ninguém gosta de gente disponível. Gente disponível é gente à toa. Gente à toa não cresce, não valida ninguém. Você servir o outro é diferente. Ser disponível, não. Nunca se coloca nem para amizade, nem qualquer outro relacionamento que você é disponível. E nem boazinha. Ninguém é bom. Isso mesmo, parabéns. Eu até vou guardar esse comentário aqui. Fala pra mim aqui, quem que é a sua véia? Me conta aqui, que você tá contando aqui quem que é a sua véia. Muito obrigado. É isso aí, gente. O papo foi muito bom. Que delícia de podcast. Entender a Tati falando sobre esses processos que ela tá passando e que todos nós, cada um que tá me no seu fazendo ser uma processo. mulher cada vez melhor. Cada vez melhor, Cada mais vez- leve. Mais leve. Eu falo que o processo, ele faz isso com a gente. Amadurece, né? É, a gente... E quando você amadurece, eu vou te contar um segredo que eu acho que é isso que tá acontecendo com você. Ah. A gente vai deixando ir. É. Desapega de um monte de coisa. Desapega de um monte de coisa. Ah, não, a fulano falou... Quando Ah, você olha assim, vai dar dor de cabeça. Ah, peraí, Não, deixa ali, vou fazer outras coisas. Ah, não, é assim? Ah, não, fulano não gosta de você. Então não vou querer, não. Assim, ô, Cristina, você sabe que fulano não gosta de você? Eu falei, mas fulano tá lutando pra gostar dela, tá difícil. Só pode ser. Aí passou um tempo, ela voltou de novo, falou assim, não, fulano falou mal de você. Eu falei, mas até a minha mãe fala. Tem dia que até eu falo. Minha mãe fala mal de mim, qual que é o problema? Deixa eu falar. Tati, muito obrigado. Eu Muito quem obrigado. agradece. Que Deus possa continuar, não é que Deus vai, Ele continua Já está. te guiando nesse processo que você Amém. está passando. Que você se conheça a cada dia mais. Continue abraçando e validando as suas vulnerabilidades e as suas fraquezas, porque são elas que vão te deixar mais fortes, né? Porque elas vão te mostrar quais os seus gatilhos emocionais para que você não volte para lá mais. Porque a tendência é nos levar de volta para esse lugar, porque ela gosta de sofrer essa alma miserável, miserenta. E que Deus continue te abençoando na sua trajetória, porque a gente sabe que a única coisa que nessa vida importa de verdade é a presença dele. O resto, a própria Bíblia diz, né, que o resto ele vai acrescentar. Que Deus continue te abençoando. Amém. Gente, obrigada. é nessa aqui, ó, agradece, vambora. Gente, ó, terça-feira, dia 29, tem uma pessoa aqui muito especial. Nós vamos fazer o podcast. A Casa da Mulher já foi inaugurada. Você faz favor, vai lá fazer uma visita para nós. Casa da Mulher, Avenida Oswaldo Alves de Araújo, 313. Amanhã temos roda de conversa. E o nosso assunto amanhã vai ser extraordinário, sabe por quê? Eu tô ensinando você, mulher, a se potencializar, a se valorizar, a se posicionar e a dizer não pra você mesmo e pra tudo mais. Então vai lá na Casa da Mulher amanhã. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado, Tati. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Foi uma conversa satisfatória. Gostei demais de falar sobre esse assunto. Eu acho que ele poderia até render mais, né? Depois nós vamos fazer outro aqui pra gente entender. Eu agradeço. O processo, né, é muito bom. O processo é maravilhoso. Eu fico muito feliz pelo convite. Muito obrigada pela atenção de vocês, pelo convite. Muito obrigada, por você Tina. que interagiu aqui comigo, Isso. deixou sua pergunta. Mas olha aqui, ó, por favor, tem alguém passando processo? Pega esse podcast de hoje, envia 10, 15, 20 aviãozinhos, manda lá pro grupo da família, Tati, manda pra aquele grupo seu lá. Esse grupo seu, o grupo que te convidou pra cantar, manda lá, fala assim, gente, escreve aí, ó, mandei pra eles. Escreve aí, Escreve, assiste. Escreve assim. Em breve nós vamos ter a nossa festa aqui. Aguarde, você é o nosso convidado. Ó, fala meu arroba. Ai, Arroba Tati Gomes com Y ponto cantora. Não, fala de novo, agora de verdade. Arroba Tati Gomes com Y ponto cantora. Me seguir lá nas redes sociais. Esse final de semana tem festa junina. Vai ser um arraso. Até lá, até terça-feira. Beijo! Aqui.